Foi ou não foi? Eu fiz um vídeo agora, tem 5 minutos atrás. O José até entrou aqui invadindo e tumultuando aqui, me desconcentrou. Mas, de qualquer forma, na hora que eu fui publicar, eu apertei excluir. Então, não valeu de nada o meu ao vivo. Não tem problema. Vim aqui falar de novo o que eu tinha vindo falar. O negócio é o seguinte, gente. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre abuso sexual na infância. Tá lá no canal YouTube. Agora, mais cedo, um pouquinho, eu já nem tô mais tremendo, porque na hora que eu vi, a reação da gente é tão... a gente não consegue controlar, né? Tão instantânea que a gente não controla. E eu comecei a tremer com a situação. Por quê? Vou falar por quê. Assim, gente, eu fiz um texto gigantesco depois de ter assistido esse vídeo. Esse vídeo tá rolando aí no Facebook, que foi uma menina que estava dentro de um ônibus, sentada na janela, um senhor sentou ao lado dela, começou a passar a mão na perna dela e ela filmou esse homem, o rosto do homem e a ação do homem, né? Quando estava tendo aquela campanha aí no Facebook, hashtag cultura do estupro, que as mulheres estavam se expondo, falando das situações que passaram nas suas vidas, eu não entrei em detalhes, porque naquela época talvez eu não tivesse preparada para falar de forma aberta, como estou falando aqui agora para vocês, mas eu acho importante a gente falar sobre certas coisas, né? Eu não vim me especializar na primeira infância à toa, eu não sou aquela defensora da infância, que a criança viva a sua infância plenamente, de forma segura, de forma amorosa, de forma respeitosa à toa. Então eu acho que as coisas vão se encaminhando aí para as bandeiras que a gente levanta na vida, não é isso? Então o que acontece? Eu não tô falando isso aqui sem mais nem porquê, não. Tudo na vida da gente tem uma consequência, principalmente quando acontecem situações na vida da gente quando a gente é pequena, quando a gente tá ali vivendo a infância, quando a gente não tem maturidade direito para entender as bizarrices, né, da cabeça humana de um adulto. O que aconteceu comigo? Aconteceu uma coisa muito parecida com essa mulher, só que diferentemente dela, que filmou, que colocou a boca no mundo, que começou a gritar, eu travei. Isso lá na minha infância. Eu tinha 9, 10 anos, por volta disso, de 9, 10 anos, eu estudava numa escola na Gávea. Eu peguei um ônibus, sim, naquela época nós íamos sozinhas, sim, eu encontrava com as amiguinhas que por um acaso nesse dia não foram para aula, né? Então eu fui realmente de fato sozinha. E o que aconteceu? Um homem sentou ao meu lado, ficou se masturbando e ejaculou na minha perna. E na hora, eu tava distraída, porque eu tava olhando pra janela, eu sou surda desse ouvido, ele provavelmente devia tá falando um monte de asneira ali. Na hora que eu olhei pra baixo, que eu vi aquela situação toda, eu fiquei sem entender até, né? Eu tô falando de uma criança que tinha por volta de 9, 10 anos. E eu travei, na minha cabeça eu fiquei pensando assim, gente, se eu passar por ele, ele vai me empurrar pra cima do colo dele. Eu lembro que eu ficava com esse pensamento assim, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu já casada, eu estava casada, adulta já. Eu estava numa feira de Belo Horizonte, é uma feira que tem enorme lá, com várias coisas artesanais. Essa feira, ela fica na Avenida Afonso Pena, uma feira muito grande, com muita gente, ela fica lotada. E eu distraída, olhando uma sandália, tava olhando, era uma barraca de sandália. Eu tava olhando a sandália, assim, meio debruçada, assim, um homem, atrás de mim, ele tirou seu órgão genital da calça dele pelo zíper e ficou... Ele devia estar ali muito tempo, porque eu tava muito distraída que eu tava ali. Na hora eu comecei a sentir meu bumbum meio quente, passei a mão e falei, gente, o que é isso? Ou seja, segundo homem que
né, ejacula numa parte do meu corpo sem a minha permissão, né? E aí, o que que acontece? Fiquei estagnada, eu travei de novo. E depois eu levei isso para minha análise. E a minha analista ficou me olhando, porque o que que ela estava mostrando para mim? Que era a Marcela pequena que veio à tona ali, a ponto de travar da forma como travou. Quando eu voltei para o tempo presente ali naquele momento, eu fui atrás de alguém para me ajudar. Falei, não pode, isso não vai poder ficar assim. E aí eu encontrei 2 policiais, conversei com os policiais aos berros, porque eu parecia uma doida, porque eu saí do estado catatônico da coisa para o estado histérico. Conversei com os policiais foram pesquisar ali na feira junto comigo. O que aconteceu? O tal homem era um homem expositor da feira. Não sei nem de quê, porque eu fiquei com tanto ódio, eu tava cega de ódio daquele homem ali. Ele lá com seu zíper fechado, com a sua aliança no dedo, um homem casado fazendo esse tipo de coisa. Né? Que a mulher dele não deve nem sonhar que ele é um doente que fica fazendo isso na feira com as outras mulheres. E aí eu lembro que a pergunta, na época eu adulta, Marcela, mas por que você não segurou e começou a gritar? Eu falei, gente, porque eu travei. E vê se eu vou ficar segurando, né, órgão genital alheio pra ficar gritando no meio da rua, né? Quando eu era pequena, as pessoas ficavam... Eu era pequena, gente. Eu tinha 9, 10 anos. Eu não sei ao certo quantos anos eu tinha, mas eu tinha por volta de 9, 10 anos. E as pessoas ficavam me perguntando, mas por que você não levantou? Por que você não levantou? Por que você não gritou? Por que não sei o quê? Gente, a vítima nunca é culpada de nada, tá? Por isso que eu estou expondo isso aqui, por isso que eu defendo as nossas crianças sim, por isso que a gente tem que estar que nem um corujona mesmo, de fato, em cima das nossas crianças, protegendo as nossas crianças para elas não passarem por isso, sabe? Se na época minha mãe deixava eu pegar um ônibus para ir com os meus colegas para a escola, hoje a gente já sabe que a gente não pode, porque a doença na cabeça dessas pessoas ainda continuam. E graças a Deus agora as mulheres estão podendo falar sobre tudo que querem falar. Inclusive eu estou vindo aqui falar sobre a minha história de vida. Então eu posso falar, né? Eu tô falando isso porque as pessoas ficam assim, Marcela, você se expõe demais, você fala demais da sua vida pra todo mundo. Gente, eu não tenho nada pra esconder, nada de ninguém. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Tudo que aconteceu na minha vida, eu arrumo um jeito de elaborar, por isso que eu faço análise sim. Eu acho que todo pai, toda mãe precisa fazer uma boa análise para não reproduzir coisas que não gostam, que vieram dos antepassados. Eu já falei isso para vocês aqui. 256 gerações estão atravessando a nossa geração agora. Então, a gente tem que entender que tem coisas que batem ali no nosso limite mesmo, então... Sabe, terapia não é para maluco, terapia é para quem tá querendo se conhecer internamente de uma forma melhor, elaborar suas questões. E aí, por que eu tô trazendo isso para vocês aqui? Porque primeiro que eu não fiz o que essa menina fez. Eu não coloquei a boca no mundo, eu não gravei. Nessa época, gravar é impossível, né? Nem tinha celular, nem existia isso. Então, mas eu lembro dessas perguntinhas, por que eu não levantei, por que eu não gritei, porque eu travei, assim como eu travei quando eu era adulta, na feira, em Belo Horizonte, e o policial falou, sabe o que, pra mim, na hora que eu vi que era o cara que estava atrás da barraca ali, ele falou assim pra mim, olha, a gente não vai poder fazer nada porque é a sua palavra contra dele, olha que legal. Né? Ou seja, esse homem está solto, provavelmente esse homem, eu vou colocar o link do vídeo que eu tô falando para vocês. Provavelmente esse senhor de idade está solto, porque nada aconteceu. A mulher que ficou gritando no meio do ônibus, ficou aparecendo como se as pessoas têm mania de é louca, tá gritando, né? Fica julgando como se a pessoa fosse doida. E assim, não, gente, a gente precisa realmente falar sobre essas questões. Ok, parte teórica da coisa, porque eu gosto de constatar tudo que eu tô falando. Existe uma pessoa,
que eu tô querendo constatar com o que eu tô falando? Que tudo na vida da gente marca, seja psicologicamente falando ou seja fisicamente falando. E o físico está atrelado ao psíquico. E quem comprova isso foi no doutorado dessa mulher. Ela se chama Ivanise Fontes. Ela fez um doutorado e depois ela fez esse livro aqui. O nome do livro é Psicanálise do Sensível, Fundamentos e Clínica. O que ela fala aqui? Ela fala o seguinte... Ela fala que o corpo tem memória. O primeiro parágrafo do livro dela é assim: cada indivíduo marca seu corpo segundo as impressões de sua infância precoce. Essas experiências vividas não podem ser rememoradas pela linguagem, ou seja, a memória que a gente tem antes da linguagem está no nosso corpo, entendeu? E aí, o que acontece? Ela fala assim, pelo discurso do paciente, porque elas, assim, essas experiências vividas não podem ser rememoradas pela linguagem, ou seja, não vem pela fala, pelo discurso do paciente, porque elas estão e elas foram impressas no registro sensorial, corporal. A gente tem memória no corpo. Então, eu volto a falar o que eu já tinha falado num vídeo sobre abuso sexual, pra gente estar sempre atento aos sinais que as nossas crianças nos dão, porque é o seguinte, a memória fica ali no corpo, na sensibilidade que a criança está tendo ali. Porque adulto só coloca a mão na linguagem da ternura, do carinho e do amor. Com a conotação sexual, não pode, a gente não pode permitir, infelizmente a gente não dá conta de todos os lugares que as pessoas estão, muitas vezes, tô falando assim, porque, não sei se vocês sabem, mas muitas vezes, pessoas que foram abusadas dentro de casa, pela família, pelo vizinho, pelo amigo de não sei quem, mas a gente próxima. Não foi o meu caso, porque foi com essa pessoa que eu nunca vi na vida, dentro de um ônibus, que provavelmente foi o que aconteceu com essa menina aí, também que eu vou botar o link aí pra vocês, de um senhor que fez isso com ela. Mas acontece que o histórico de abuso sexual tem esse histórico aí, de família, de amigos. Então, sim, gente, eu sou muito a favor da gente estar sempre muito por perto, da gente estar sempre olhando pelos nossos filhos e como uma corujona mesmo. Aliás, o nome corujona é por causa disso. Todo mundo fica, Marcela é mamãe corujona demais, porque eu fico em cima mesmo. Tem certas coisas, sim, que realmente, sabe, não entram na minha cabeça. São pessoas adoentadas que sei lá, que resultou isso na vida delas, que elas precisam de um tratamento, mas precisam estar fora do convívio de outras pessoas que são saudáveis e que, por exemplo, eu não precisava ter passado por aquilo que eu passei aos 9, 10 anos de idade, sei lá, ali. Eu tinha mais ou menos essa idade, porque eu lembro que eu estava na 3ª, 4ª série, né? Era isso, porque eu tinha mudado de escola. Então é isso, gente. Eu quis vir aqui. Eu vou colocar o texto, porque já que eu escrevi o texto, eu vou colocar. Então, quem não quiser ver o vídeo, leia o texto. Então, quem quiser ler o texto, ver o vídeo, aí fica aí a critério de vocês. Mas fica, sim, essa campanha da cultura do estupro, sim, que a gente tem que falar. Não! A mulher, ou seja, a vítima que for, não é culpada de estar passando por aquilo. Porque ninguém toca no corpo de outra pessoa sem o consentimento da pessoa, gente. Ainda mais de uma criança, entendeu? Porque, ó, tá aqui, ó. Vou colocar o nome do livro pra vocês também. Leiam, porque é muito bacana. Muito bacana mesmo. Vai falando das sensações do corpo, das memórias corporal, enfim, vai falando tudo. É muito bacana. Eu acho que vale muito a pena vocês lerem. Eu acho que todo pai, toda mãe tem que estar se informando sempre pra gente estar ali em cima e protegendo e guiando e orientando da forma que a gente dá, da forma que nos é possível os nossos filhos. Estou muito nessa luta, promovendo isso aqui nessa página, a união dos pais, das mães, de todo do cuidador que tá ali na linha de frente da educação do filho, pra gente se unir, pra gente construir de fato uma sociedade mais amorosa, mais respeitosa, mais educada, mais justa, mais solidária, e a gente tá ali, então, construindo esses adultos mais saudáveis para uma sociedade mais saudável, totalmente diferente do que a gente tem vivido aqui até hoje, né? Porque a gente tem que lembrar que esses adultos de hoje, que fazem essas besteiras que estão fazendo hoje em dia, foram crianças um dia, foram bebês um dia. Então, sabe-se lá como é que foi a história dessas pessoas que não tiveram limite, né? Ou não tiveram educação,
não tiveram a questão do saber o que é certo, o que é errado. Ó, gente, entrou gente. Peraí. A Dani tá aí, a Luana tá... Luena! Então, eu normalmente fico falando sozinha, né? Mas tá tudo certo. Ó, vamos ver o que a Luana falou. Sempre bom falar sobre isso. Obrigada, Marcela, por tocar no assunto que muita gente... Exatamente, finge não existir. Existe. A Xuxa foi uma que falou... Ela se expôs. Ela falou sobre um abuso sexual que ela viveu. Alguém da família dela, vizinho, amigo, sei lá. E ela foi bombardeada porque ela tava se expondo. Como assim, gente? Ela tá alertando as pessoas que isso existe. E eu estou aqui fazendo esse papel também, como mãe, como educadora e como vítima da situação. Então a gente tem que sim falar sobre as coisas sim, pra gente estar alerta, pra gente estar esperta, pra gente estar atenta o tempo todo, tá? Deixa eu ver o que a Dani falou. A Dani falou alguma coisa aqui também. É o que precisamos, coragem e ousadia para falar desse assunto. Muito bem, é isso aí, gente. Um beijo, já falei. Tô meio revoltada porque eu fiquei muito brava, porque me remeteu as coisas que eu vivi, que eu não gostaria de ter vivido, mas eu vivi. Então, eu quis vir aqui falar com vocês. Eu iria falar isso lá na minha página pessoal, mas eu falei, não, eu tô falando com os pais, então é com os pais que eu vou falar, tanto com o pai quanto com a mãe, ou com o educador que tá ali na linha de frente da criança. Então, é lá na página Corujano que eu vou falar. E vim aqui falar, me expor sim, tô me expondo, tô contando coisas pessoais minhas, da minha vida, que já foi muito dolorosas, assim, mas que eu elaborei isso na minha análise a ponto de falar com essa tranquilidade, não tão tranquilo, né? Eu não fiquei tão tranquila assim, porque na hora que eu vi a situação com a menina, eu comecei a tremer. Olha que doideira, né? Essas reações instantâneas que o corpo da gente tem memória e faz isso. Então, assim, é isso. Tá, gente? Fica aí dado o meu recado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!